E aí, pessoal, tudo bem? Agora que a gente já conseguiu tratar largamente, né, sobre campos elétricos, a gente acabou gastando bastante tempo nesse tema, né? A gente vai começar agora a tratar os dipolos elétricos, né? E aí a gente vai usar o que a gente aprendeu sobre o campo elétrico para poder ter uma visão um pouco mais completa do tema, né? Um dipolo elétrico, basicamente, vai consistir em duas cargas iguais, só que opostas, tá? Então a gente vai ter uma mais Q menos Q, e elas vão estar separadas por uma distância 2A, tá? Então, basicamente, essa é a ideia de polo, duas cargas de mesmo valor, só que sinais diferentes, separadas por uma distância 2A aqui, elétrico, ok? Ahn, ok, esquerdo. Então é isso. Então, por definição, o momento de dipolo, né, vai definir um vetor. E esse vetor vai ser o momento de dipolo, um momento dipolar. E ele aponta de menos Q até mais Q, tá? Então, no nosso caso aqui, na direção mais Y, né? É, e vai ter magnitude igual a 2QA, tá? Onde o Q vai ser o valor positivo da carga. Então, esse vetor aqui, esse vetor P, ele vai ser um vetor momento de dipolo. E esse vetor momento de dipolo vai ser descrito como vai ter magnitude, né? Ter magnitude igual a. Tá? Se a gente quer saber para onde ele está apontando aqui na nossa descrição, né? A gente está querendo escrever ok? Então, para todas as cargas, somatório de cargas que a gente tem, né? A gente vai, seja, se a gente tiver, até mesmo se a gente tiver um sistema neutro, né? Se tiver um sistema neutro, não significa necessariamente que ele não tenha carga, mas significa que a quantidade de cargas positivas e negativas estão igualadas, né? Então, se a gente tiver um sistema neutro com N cargas, né? O dipolo elétrico, o vetor de dipolo elétrico P, ele vai ser definido como a somatória de uh, QI. Ok? Aqui R vai ser o vetor posição da carga QI. Tá? Então, alguns exemplos de dipolos vai ser a molécula de ácido clorídrico, né, HCl, monóxido de carbono, CO, né, e a água, né, e outras moléculas polares, tá? Então, em princípio, qualquer molécula em que o centro da carga positiva e negativa não seja coincidente, ele pode ser aproximado como um dipolo. Tá? Então, para frente, a gente vai tentar mostrar como que a gente pode tentar aplicar um campo elétrico externo, tá? E em um polo elétrico, né? E o que vai acontecer com esse momento elétrico que vai acabar sendo induzido para uma molécula não polarizada, tá? Então, vamos aproveitar aqui as ferramentas que a gente tem, vai aproveitar as ferramentas que a gente tem e é, e aí agora a gente vai tentar tratar como que seria uma o campo elétrico, tá? De um polo elétrico, tá?
Então aqui a gente vai ver, aqui nessa descrição do elétrico, que a componente X do campo elétrico, né, ele vai apontar, né, em algum dado ponto P, e, né, essa componente X do campo elétrico vai ser dada por... Ah, a lousa aqui não estava funcionando, mas não era a lousa, eu que tinha desligado a câmera. Burrice. Foi de qualidade do... Então, o campo elétrico apontando apontando nessa direção, é dado da seguinte. Aqui a gente tem, propriamente, a gente tem um erro, né? Porque se isso aqui é componente X, não tem vetor. Eu vou explicitar aqui que é da componente elétrico. E o campo elétrico nesse ponto P, aqui, né, vai ser E, 4 π 0. Né? Quando a gente trata isso aqui como coordenada polar, né? Tendo cosseno de θ mais, né? Seno mais sobre, que é a distância da curva, né? Onde tem mais é fio, né? Menos, que aqui a gente vai ter a sobreposição dos elétricos igual, né? Então, cosseno de θ menos, menos sobre isso aqui em coordenadas retangulares, né? Tá. E 0 vezes para ter embaixo r quadrado vai ser r mais a quadrado, né? Vai ser x quadrado mais a posição y, né? A posição y vai ser y menos a quadrado elevado a 3 meios. Por isso. Menos quadrado mais mais quadrado. Nossa. Não consigo escrever tudo dela, mas é isso aqui. Vai. Ok? Então aqui, né? E o que a gente está fazendo? A gente está tomando o r quadrado menos como sendo igual ao r quadrado mais quadrado menos mais, né? Ou seja, se for o for r mais, a gente usa menos. Se for r menos, a gente usa mais. Então, r menos mais 2ra cosseno θ, né? E isso quadrado mais y mais a. Ok? Então, de forma semelhante aqui, o componente y ser é, componente
y e 4πy0 seno mais dado menos seno menos menos e 4πy0 e x. O que que muda? Muda que aqui em cima não é mais x, mas sim, tá? Ok. Então, no caso, no limite, né? Onde o R, a distância, né, do ponto P, for muito maior do que o A, né? Ou seja, nosso dipolo vai parecer um ponto, né? Então, nesse limite, onde o R for muito maior que a gente pode verificar que as expressões aqui elas vão acabar se reduzindo ao seguinte, para a mesa funcionar. Orando. Ai, meu Deus. Vamos lá. A mesa desistiu de mim. Vou pausar a gravação. Quando voltar, eu dou. Aparentemente voltou. Então vamos lá, vamos lá. Ver. Não, voltou coisa nenhuma. Ah, não, não foi a mesa, não. De novo, eu esqueci. Eu desliguei a burrice. Então, é, então, no caso, onde a nossa for muito maior distância para as cargas, né, a gente vai ter a seguinte redução. O campo elétrico em X vai reduzir 3P 4π vezes cubo e aqui em cima seno de teta cosseno. Tá? Se a gente tomasse o limite R sobre A ou A sobre R para zero, para zero a gente vai chegar nisso. E, e o nosso EY vai se reduzir a P sobre 4π cubo vezes 3 vezes cosseno ao quadrado de teta. Aqui, seno de teta é x sobre r, né? Cosseno de teta é y sobre r. Né? Daqui, né, 3πr cosseno de teta vai aparecer eventualmente se explicar, né? 3πr cosseno de teta é 3 vezes o produto escalar de P e R. Né? E um pouco de álgebra vai mostrar que o campo elétrico ele pode ser descrito de maneira geral como E de R, e a gente está
vetor. E a gente também está falando de vetor. Tá? Então, o nosso E de R vai ser 1 sobre 4π com 0. Vezes, vezes menos P ao cubo. Mais 3 vezes o produto escalar com R, vezes R. É um problema porque eu tô sem óculos. Minha letra já é horrível. Óculos, sem óculos, não tenho noção de quão intragável ela é. Então, vezes R aqui. Então, sobre R aqui. Então, esse aqui é o nosso campo elétrico. Tá? Então, note que essa equação ela é válida também em três dimensões. Então, o nosso vetor R em três dimensões é xi mais yj mais zk. As equações vão indicar que o campo elétrico E gerado por um dipolo ele decresce com R, como 1 sobre R ao cubo, né? É, que é diferente do nosso comportamento de uma carga pontual que decairia sobre 1 sobre R ao quadrado, né? Isso é esperado, né? Dado que a carga resultante de um dipolo é zero, e então é muito mais rápido, né? Da gente, da gente perder, né? Efeito do campo do dipolo, né? Uma carga pura, né? Ela tem resultado líquido de carga, né? Então, ela já decai rapidamente, né? De 1 sobre R quadrado. Portanto, um dipolo que tem carga residual, carga total zero, né? Zero, precisa decair mais rapidamente que 1 sobre R ao cubo para distâncias longas. Né? Então, os campos, as linhas de campo elétrico, elas vão para o, um dipolo elétrico finito, né? E, e o dipolo vai apontar você mande botando. Já aqui, caso a gente tenha aqui à esquerda, a gente tem linhas de campo elétrico para um dipolo finito, tá? E, e isso aí, né? Ou seja, é um dipolo, a gente está vendo de perto o dipolo, as linhas são essas. No lado direito, né, a gente tem um dipolo pontual, ou seja, a gente está muito distante, tá? A gente está muito distante a gente está na condição de R muito maior que A, tá bom? Uh, Agora, o que acontece quando a gente coloca um dipolo elétrico em um campo elétrico uniforme? Né? Vai pegar um E e ele tem só componente I. Né? E ele tem e o dipolo ele vai ter um componente de vai ter um momento de dipolo magnético P, né? E ele está fazendo um ângulo com relação ao eixo X. Vai acontecer. Então, o nosso problema que eu tô é o seguinte: a gente tem a gente tem um dipolo elétrico, tá? Esse dipolo elétrico está fazendo um ângulo θ com o eixo X. Eu tenho um campo elétrico que é paralelo ao eixo X, né? Ele aponta em direção ao X e ele é uniforme. O que vai acontecer? A gente vê aqui que o vetor unitário que aponta na direção de P, né, que é o vetor momento do polo, vai ser o cosseno de θi mais seno de θj, né? Seno de θi mais seno de θj.
ele vai apontar na direção de P. P tem que sair do negativo e ir para o positivo. Ok? Então a gente vai ter o seguinte: P tem a formulinha bem definida, né? P vai ser igual a 2qa vezes o versor, e o versor é cosseno de θi. É, então aqui, né, como cada uma das cargas experiencia uma força igual, mas ela oposta, né, ela vai realizar sobre o campo, né, a força resultante do dipolo precisa ser zero, né, porque as cargas são iguais, né. A força que é a carga positiva exerce mais a força negativa exerce, como são iguais e a soma vetorial conta para sentido de cada força, né, a soma vetorial é zero. Então, no final das contas, nosso sistema ele não pode realizar a translação. Não existe, ou se ele tiver em translação, ele precisa manter o movimento retilíneo. Né? Mesmo que a força resultante desapareça, o campo exerce um torque no momento do tipo. Tá? Então, torque é exercido. Só. Tá? Força resultante não existe. Torque existe. O torque sobre o ponto médio do dipolo vai ser dado aqui. Vamos lá. Nosso torque é o quê? Lembrando de física 1, né? Vai ser a nossa posição da carga positiva, vetorial, força. Força da carga positiva, mais a posição negativa, vetorial, força. Beleza. Então, agora a gente precisa dar nome aos bois. O que é cada coisa aqui? Ah, a posição da positiva vai ser A cosseno mais seno, né? A cosseno θ versor I. E vetorial o quê? Vetorial a força, né? A força que só o componente I. Né? Isso aqui mais. Agora R menos. R menos vai ser menos a cosseno menos a né? Menos a I menos a θ. Ok? Vetorial F menos, né? Ok? E o que que dá isso? Bom, a primeira vai dar A seno de θ F na direção K, né? A seno θ F na direção K. E mais a seno de θ F menos na direção menos K também. Θ F menos na. Beleza? Então, no final das contas, a gente vai ter, como as duas forças têm módulos iguais, né? A gente vai ter 2A seno de θ F, né? F todo mundo. F na direção. Ok? Só porque esse F me incomoda aqui, vou botar o F aqui, tá? Θ, ok, tá. E aqui a gente tá usando, né, o fato que o F mais o F menos, né? A direção do torque é menos K, né? Ou seja, ele está entrando na página, tá?
efeito do torque ao redor do ponto de origem, né, o T0, ele vai rotacionar o nosso ponto, nosso dipolo, no sentido horário. Então, é isso que o momento de dipolo, ele vai, até que o vetor momento de dipolo P, ele esteja alinhado com o campo elétrico E. Né? Com F igual a QE, né? A magnitude do torque, ela pode ser, então, representada, tá? Esse F, ele é dado, a gente sabe, né? Então, o torque, a magnitude, vai ser igual a 2A vezes F, mais F é igual a QE, né? 2A sendo θ. Sendo θ. Isso aqui, né? Portanto, 2AQ, né? Eu posso ter isso. E o que é 2AQ? 2AQ é P. Ok? Na expressão geral, para o torque, né? A gente pode tomar isso como sendo tanto torque igual a P vetorial. Então a gente vê que o produto vetorial no momento de dipolo com o campo elétrico é igual ao torque. Ok? O trabalho realizado pelo campo elétrico para rotacionar o polo para um ângulo de θ vai ser, portanto, dW, né? E esse dW é menos o torque vezes dθ. Por isso a gente permanece na mecânica. Né? Portanto, isso é menos P e seno θ dθ. Ok? O sinal negativo ele vai indicar que o torque ele é oposto, né, a qualquer aumento de θ, né? Então, dessa forma, a quantidade total de trabalho realizado por um campo elétrico para rotacionar o polo de um ângulo θ0 até um ângulo θ vai ser o nosso trabalho total, né? W. E como a gente tá vendo, tem uma diferencial aqui, é de se esperar que venha uma integral, né? E essa integral vai ser de θ0 até o nosso θ de interesse, da nossa expressão menos PE, PE, e menos PE sendo θ de θ, né? Ok? Bom, isso vai dar PE θ menos o. Ok? Então, o resultado vai mostrar que um trabalho positivo é realizado pelo campo, né? Quando o cosseno de θ for maior que o cosseno de θ0. Então, a variação na energia potencial ΔU do dipolo, tá? É o negativo do trabalho realizado pelo campo. Então, ΔH, ΔU, quer dizer, vai ser a energia potencial final menos inicial. Tá? Isso vai ser menos o trabalho. Portanto, E vezes cosseno. Ok? Uh, a gente vai escolher o nosso zero como ponto de energia potencial. Quando o ângulo entre o momento de dipolo e
campo elétrico é π sobre 2. Então a energia para um θ igual a π sobre 2 vai ser zero, tá? A energia é a potencial. Então, quando o momento de dipolo está no ângulo θ, em relação à direção do campo elétrico externo, a gente vai definir a energia, a função inicial como sendo uma função do ângulo. Então, θ igual a menos P seno. Isso vai dar P escalar E. Ok? E a gente está tomando o de sobre 2 como sendo zero, tá? Um sistema ele está no equilíbrio estável quando a sua energia potencial ela é mínima, né? Ela está no mínimo. Isso vai tomar lugar quando o dipolo, o dipolo P, vai ser alinhado e paralelo ao campo elétrico, fazendo com que a nossa energia U seja um mínimo, que vai ter o valor, o mínimo de menos PE. Tá? Por outro lado, quando P e E são antiparalelos, a gente vai ter o máximo, né? Então, o mínimo é menos PE, o máximo é mais PE. A gente vai ter um máximo, não, e aí o sistema vai estar instável, ok? Uh, Agora, se o dipolo é colocado em um campo não uniforme, tá? Campo não uniforme, pode haver uma força resultante, tá? Polo, e além do torque, tá? No, no, no movimento resultante, o movimento resultante pode acabar sendo uma combinação de uma aceleração linear e de uma rotação, tá? Então a gente vai supor que a gente vai ter um campo elétrico e mais que ela vai ser diferente para o campo elétrico. A gente vai ter um campo E mais para o lado positivo e um campo elétrico E menos para a carga negativa, tá? Eles vão diferir, vão depender das cargas. Que é uma coisa que pode acontecer, né? Na verdade, na maioria das vezes acontece porque tem um campo uniforme, uma coisa muito próxima do uniforme, uma coisa muito próxima do uniforme, mas manter a uniformidade do campo é uma coisa complicada. Então, a gente vai pegar agora um exemplo mais geral, né? Vai ser esse, onde o campo elétrico depende, quer dizer, é diferente para cada carga. A situação que a gente tem é essa, tá? E a gente tem um campo elétrico que é dado para o lado negativo e um outro campo elétrico que é dado para o lado positivo, tá? Essa a gente vai assumir que o dipolo ele é muito pequeno. A gente vai expandir o campo sobre X. Então, o E mais é mais A, ele vai ser aproximadamente um E de X mais um A. E, e, ok? E o E menos, tá? Ok?
Então a força no dipolo, ela vai se tornar o seguinte. Força no dipolo vai ser A e vezes. Tá mudando muito. Tá bom. É, E vezes E mais menos. Portanto, isso aqui vai ser igual a 2Q A. E x vai sumir, né? Então, dx vai dar d dx versor i. Isso é p dx. Então, a atração acaba acontecendo entre que a gente está mostrando, né, que tem uma força linear, né? Então, a atração entre, por exemplo, pequenos pedaços de papel, não, e um pente, né, carregado, se a gente passar o pente no cabelo, ficar tritando no cabelo e passando no papel, vai até aí, né? É, e é um exemplo de um campo elétrico não uniforme exercendo sua força sobre um dipolo elétrico, tá? O campo ele vai ter momento de dipolo induzido, né? A gente vai discutir mais para frente. Enquanto o campo do pente ele não é uniforme, porque a forma do pente é regular, né? Então, o que que acontece? Bom, é o seguinte, a gente tem papel, né? O papel como ele está induzindo carga no papel, o papel ele vai separar essas cargas, né? Então vai formar um dipolo, vai formar uma série de dipolos, né? E esse campo do pente não é homogêneo, né? Não é constante, né? Portanto, a gente vai ter uma carga resultante, uma força resultante, dado por isso aqui. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau.